Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, tá? Fazendo alguns exercícios que o pessoal está pedindo. Vamos lá, direto para a lista, tá bom? Vocês não estão vendo não, mas quando ficar no YouTube vai estar vendo o quadradinho comigo aqui embaixo. Tá? Então, vamos lá para a lousa. Pronto. Então, o que está lá, tá? Na apostila. Bom, deixa eu ver aqui de novo. Como é que tá lá? Ela tá assim, ó. Na resolução, você tem apostila, o exercício de problema de valor inicial. Você tem 1 igual, tá? Eu vou pular esse y aplicado, ó, no lugar de x eu estou aplicando π sobre 2, já colocando a solução. Seno de π sobre 2 menos π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2 mais a constante, tudo isso aqui dividido por π sobre 2 ao quadrado. Então, fazendo já os ajustes aqui na conta, tá? Primeiro ficaria a ideia de meio pelos extremos, tá? 1 que multiplica π sobre 2 ao quadrado. Então, você ficaria, ó, π dividido por 2 ao quadrado. Aqui, ó, multipliquei, ó, 1 por aqui. E o 1 que está dividindo 1 por seno, você fica aqui com a expressão. Isso aqui é igual a seno de π sobre 2. Isso aqui é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. π sobre 2 vezes 0, esse produtor aqui vai dar 0. Então, você fica 1 menos π sobre 2 vezes 0 mais uma constante. Ou seja, π dividido por 2 ao quadrado, π ao quadrado sobre 4. Isso aqui tem que ser igual a 0 vezes qualquer coisa. Isso aqui vai dar 0. Vai ficar 1 mais c. Logo, o c que você acha é π ao quadrado sobre 4. Se eu mudar 1 de local, ó, menos 1. Ah, professor, mas o senhor não colocou o c, é porque eu dei um pulinho aqui, ó, que eu posso inverter os dois ao mesmo tempo de posição. Então ficaria, ó, c mais 1 é igual a π ao quadrado sobre 4. E aí, trocando, ó, 1 de posição, você chega aqui. Por isso que você encontrou, era para ser 1 e apareceu menos 1, é por causa disso, ó. Tem que terminar de destrinchar as contas. E de novo, pessoal, vocês não tem que ter vergonha. Oi. Se tiver algum exercício que tenha relação com um assunto aqui que eu não ficou claro, aí você pode resolver qualquer exercício. Eu vou digitar aqui, porque o assunto é muito grande o nome, sabe? Diga o nome. Vou mandar aqui no chat. Certo. Aí se tiver algum exercício... As iteradas de picar, tá? Deixa eu fechar aqui, porque senão não... Certo? As iteradas de picar, eu não vou exigir na prova, não. Porque realmente é um conceito um pouquinho trabalhoso para vocês fazerem assim, tá? Eu dou o conceito dele, eu digo como é que vocês podem determinar, mas não cobro isso. Tá bom? Iteradas de picar, eu não vou cobrar. E o teorema de existência, unicidade e o Não, negócio então, lá? também não vou cobrar. Digamos assim, tem que ter um fundamentozinho, uma base maior, é porque o tempo da disciplina antes era um pouquinho maior. Aí dava para falar e para treinar. Como encurtou, aí não dá não. Certo? Porque teorema de existência e unicidade é para mostrar, por exemplo, teorema de existência é para mostrar que a solução existe.
Todas essas contas a gente faz, tá? Porque alguém já mostrou a existência das soluções sobre essas condições, tá? E unicidade é quando você trabalha com problema de valor inicial. É esse valorzinho quando a gente troca o x, tá? Por um número e aplica na conta, você tem uma solução única que passa, tá? Naquele ponto. Então, o caso não linear, você também não vai cobrar, né? Não. Se o linear é mais fácil, você não cobra, imagina o não linear. Aproximações sucessivas. Também não. Opa, tá bom. Certo? A aproximação sucessiva de Picard também não é tão fácil. Então, no meu caso, a minha dúvida então ficou para crescimento e decrescimento. Se tiver alguma questão desse tipo aí, isso aí você vai cobrar, né? Pô, Crescimento. Pronto. aí, ideia de crescimento, decrescimento, isso aí. Para mim, qualquer questão dá certo. Mas aqui tá dando engasgado. Eu acho que todo mundo já tá vendo a apostila. Tá? Só tô ajustando ela aqui para que for ver depois também veja. Tá? Que é a lista do professor Michel, aí, ó, dinâmica populacional. A taxa segundo qual a população de um país cresce em um determinado instante é proporcional à população total do país naquele instante. Então, ó, vamos lá. Ele está falando aí que é o modo como uma população vai crescer. Tá? E diz que ela é proporcional, tá, à população do país naquele momento. Sendo assim, como ele já diz que a variação da população, tá, na lista lá, a variação da população com o tempo, ela é proporcional, tá? Então existe uma constante de proporcionalidade, tá? A população do país naquele momento. Então é uma constante vezes a população naquele momento. Aí ele pergunta, ó, se P, dependendo de T, se P de T é a população, tá? Em qualquer instante, qual é a equação diferencial, tá, que descreve o crescimento dessa população? Ou seja, quem é a expressão P de T, que descreve qual é a população em qualquer momento. Tá bom? O que é que a gente vai fazer? Essa expressão que aqui está, então vamos lá. Variação da população com o tempo. Estou reescrevendo ela aqui. Tá? Isso aqui é a letra A. Tá? Encontrar a solução. É K vezes P. Ou seja, isso aqui é uma solução separável. Separa as variáveis, ó, de P, tá? K de T. Aplique integral à esquerda e à direita. A integral de 1 sobre P d de P. Isso aqui é igual à integral de K d de T. Isso é separável. Ou seja, integrando, por um lado eu vou ficar com o logaritmo natural de P. Isso aqui é igual a K vezes T mais uma constante. Constantezinha aqui eu vou chamar de D. Dá para assumir o logaritmo, já que eu quero achar a expressão de P, ó. Todo mundo sabe, a gente joga exponencial. Então, a população com o tempo seria igual a exponencial de K vezes T, tá? Mais D. Se usar propriedades de exponencial, isso aqui vai ficar uma constante que multiplica exponencial de K vezes T. Lembrando, qual propriedade eu usei? Exponencial de A mais B é igual a exponencial do primeiro vezes exponencial do segundo.
Tá aqui. Então, a sua expressão que determina a população em qualquer instante de tempo, tá? A expressão geral. Qualquer instante de tempo é C vezes exponencial de K vezes T. Isso aqui me determina a população em qualquer instante de tempo que eu estiver procurando. Ó, na letra B ele diz o seguinte, ó. Se a população inicial dobrou em 5 anos, na letra B, ele diz o seguinte, tá? Depois de 5 anos, quando se rolaram 5 anos, a população inicial dobrou, ou seja, você tem o dobro da população no início da sua contagem. Ele quer saber quanto tempo vai levar para triplicar. Ele quer saber qual é o tempo necessário para triplicar. Esse Tzinho aqui, ó, é exatamente o que ele quer saber. Deixa eu botar aqui de vermelho. Tá? Isso aqui é exatamente o que ele quer saber. Quanto tempo vai levar para você ter o triplo da população que você tinha no início da contagem. Tá? Então, vou determinar os termos aqui, pessoal. Tá? Para achar a minha conta, eu tenho que tentar determinar, por exemplo, quem é essa constante C aqui. Segundo ponto, eu vou tentar determinar quem é essa minha constante de crescimento. Tá bom? O que é que ele dá ainda de informação no contexto, se você pegar a apostila? Ele só diz o seguinte, ó. Ele diz, ó, considere que o logaritmo natural de 3 é igual a 1,098. E o de 2, logaritmo natural de 2, é 0,693. Tá? Você tem isso aí. Então, como é que eu vou fazer? Ó, primeiro, ó, vamos lá, destacando as etapas. Primeira coisa que eu vou fazer. Quem era a população quando eu comecei a contar? Quando eu começo a contar, o tempo é zero. Isso quer dizer que eu teria C que multiplica exponencial, tá? E eu posso até destacar aqui em cima um pouquinho antes, escrever a informação. Eu sei que no início da contagem, tá? Quando o tempo é zero, eu estou começando a contar dali, eu tenho uma população que eu vou denotar por P0. Tá bom? Estou escrevendo isso aqui. Não muda nada o meu contexto. Só estou botando a informação que já existe. Tá? Ela não está enunciada, mas existe. Todo mundo começa a contar de algum lugar. E começa a contar com uma quantidade. Pode ser 0, pode ser 5, 1 milhão, não sei. Certo? Quem era essa população? Não sei. Se você começar a contar a população da sua cidade agora, ela é uma. Se você só começar a contar quando terminar o curso, ela vai ser outra. Então você começa a contar de algum lugar. E toda contagem começa do zero. Aqui é o meu tempo zero, depois o tempo 1, 2 e por aí vai. Sendo assim, ó, no início, população inicial, eu estou escrevendo aqui, ó, C que multiplica exponencial de K vezes zero. Portanto, eu teria o que o P0, tá? Vai ser igual a minha constante vezes exponencial. K vezes 0 é 0, exponencial de 0 é 1. Ou seja, todo mundo aqui consegue ver bem facinho. Minha constante é o P0, que na verdade é a população inicial. Tá? A população inicial. Ou seja, daí o que é que a gente tem agora? Daí, com essa condição inicial,
minha equação é a população em qualquer instante de tempo vai ser igual à população inicial vezes exponencial de K vezes T. Pronto. É isso aí. Certo, professor? Mas o que é que isso ajuda? Ó, a gente já achou quem é a população inicial. O que é que eu ainda tenho de informação que eu posso colocar na conta? Ele diz aqui o seguinte, ó. Depois de 5 anos, a população dobrou. Sendo assim agora, vamos lá. Para a segunda informação que eu tenho. Segunda. 5 anos depois, você tem o dobro da população. 2 vezes P0. Se eu coloco 5, eu estou pegando essa expressão que a gente acabou de determinar com a condição inicial P0. Você tem ó, P0 vezes exponencial de K vezes 5. Isso aqui é igual a 2 vezes P0. Certo? Ou seja, como a população, se você vai contar a população aí de uma cidade, em qualquer instante de tempo, considera-se que pelo menos ela seja diferente de zero. Senão não tem população na cidade. Então é diferente de zero, eu consigo simplificar. Portanto, fica exponencial de K vezes 5. Tá? Ou 5K. Na próxima vez eu coloco logo 5K. É igual a 2. O que é que eu faço então agora? Eu quero encontrar esse valor de K. Eu sou capaz. Para encontrá-lo, jogo o logaritmo à esquerda e à direita. Se eu jogo o logaritmo, vai ficar 5 vezes K é igual logaritmo natural de 2. O 5 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, meu valor de K é igual logaritmo natural de 2 dividido por 5. Certo? Acabei de achar o valor de K. Ah, professor, vou logo substituir aquele 0, alguma coisa? Não. Deixa ele quieto. Tá? Achamos o valor de K. Tá? Isso aqui é a constante de proporcionalidade. Daí, então, ó. Daí, tá certo? A gente tem, ó, que o P, tá? Ou seja, a população em qualquer instante de tempo, ela é determinada pela expressão P0 vezes exponencial de logaritmo natural de 2 dividido por 5 vezes T. Pronto. Ótimo. Tá bom? É isso aí. Ah, o que é que ele pede? Qual vai ser o tempo que a população vai triplicar? Ó, vocês vejam. Com a condição inicial, eu achei quem era o valor de C. Tá bom? Com a condição inicial, que a população é P0, eu achei o valor de C. Com a segunda informação de tempo que eu tinha, eu fui capaz de determinar o valor de K. Ou seja, aí eu reescrevo o valor de K na minha expressão. Tá bom? Reescrevo o valor de K nela. Beleza? Vou para agora a terceira informação que ele pede. Quanto tempo vai demorar para a população triplicar? Aí o que é que eu faço agora? Eu faço isso aqui, ó. Não faço uma ideia diferente da que eu fiz anterior. A ideia é a mesma. Certo? Só que agora, ó, o tempo é o que eu quero saber. Tá bom? O tempo é o que eu vou atrás de saber. De modo que o quê? A população seja o triplo da inicial. Tá bom? Sendo assim, ó, em qualquer instante de tempo, qual é a expressão? Essa que a gente acabou de determinar com K. É P0
vezes exponencial de logaritmo natural de 2 dividido por 5 vezes t. Isso tudo aqui tem que ser igual a 3 vezes vai, 3 vezes a população inicial. Tá bom? Se isso aqui acontece, então vamos lá. P0 de novo, ó, é um fator em comum em ambos os lados da igualdade. Sendo assim, eu posso simplificar. Fica exponencial. Logaritmo natural de 2 dividido por 5 vezes t. Isso aqui tem que ser igual a 3. Como é que eu faço para me livrar do exponencial? Logaritmo. Então fica logaritmo natural de 2 dividido por 5 vezes t. Isso aqui é igual logaritmo natural de 3. Portanto, isso aqui vai ficar, ó, o tempo vai ser igual, fazendo meio pelos extremos, 5 vezes ln de 3 dividido por logaritmo natural de 2. Aí essa conta aqui eu vou fazer aqui. Vou achar aqui calculadora. Calculadora. Vocês não vão ver não, pessoal. Mas quem for ver o vídeo depois vai ver só a calculadora aqui. 5 vezes 1,096 dividido por 0,693. Isso aqui dá aproximadamente 7,9. Tá? Isso aqui então implica que o t que você achou é aproximadamente 7,9 anos. Tá? Como ele não está dando a ideia de tempo, certo? Como ele não disse dias, anos, tá dizendo anos. 5 anos aí ela dobrou, 7,9 anos, ou, quem quiser colocar, ou, digamos, 8 anos. Tá vendo? 8 anos. Tá certo? Ele ainda dá mais uma opção. Ó, aí ele pergunta na letra C, ó. Sabendo que a população da comunidade é de 10 mil após 3 anos, tá? Se você for pegar aqui a letra C, ele diz o seguinte, ó, depois de 3 anos, população em 3 anos é de 10 mil. Você sabe a população em 3 anos. Aí ele pergunta, qual é a população inicial? Certo? Como é que resolve isso aqui? Não tem diferença do que a gente fez. Tá? O detalhe agora é se ele está dizendo que o P0 é isso aqui, beleza. Então, para resolver a conta, você coloca, ó, P depois de 3 anos é 10 mil. Tá? 10 mil. Ou seja, substitui o 3 naquela conta, você fica com P0, que multiplica exponencial de logaritmo natural de 2 sobre 5 vezes o tempo, que é 3. Isso aqui é igual a 10 mil. Tá bom? Daí você acha que esse P0.
Não vou calcular não, vocês calculam isso é conta de calculadora. Tá certo? E então você resolve isso aí, acha que é o P0. Calcula a potência do exponencial, depois faz exponencial dela e passa esse valor dividindo 10.000. Aí você acha qual era a população 3 anos atrás. Tá? Determina a equação diferencial que governa o crescimento populacional de um país quando os indivíduos têm autorização para imigrar, tá, a uma constante R. Aí você acrescenta ainda mais quem? Isso aí vai permitir que os indivíduos entram e, tá? Como ele vai imigrar e não emigrar, ou seja, tá bom? Não vai sair, só vai entrar. Então você vai ter um acréscimo aí. Na apostila tem esse exemplo da letra D. Procurem na apostila para vocês darem uma olhada. Tá? E com relação ao que perguntou, lei de esfriamento e tal, olha a sexta apostila que eu passei para vocês, que é tudo aplicação. Exercício 2. Tem a ideia de lei de aquecimento e resfriamento de Newton. Beleza? Volta para mim. Professor, qual era a lista que tinha essa questão aí que o senhor acabou de resolver? De modelagem. A sexta lista. Bernoulli, qual foi a questão que você tentou fazer, César? Por favor. Porque Bernoulli e Ricardo é mais decorar as coisas. Bom, o que é que vocês vão ter que decorar? Bernoulli e Ricardo. A primeira que eu fiz para vocês é de Bernoulli. Vão decorar qual é a cara dela. Não tem para onde correr. Y' mais P de x vezes y. Isso aqui é igual a expressão Q de x vezes y elevado a n. Tá? Vocês vão pegar uma expressão como essa. Como é que vocês vão resolver? Vão transformar essa equação em uma equação diferencial linear. Sendo assim, não tem para onde correr. É uma sequência. Espera aí, pessoal. Deixa eu botar aqui alguém que... Ah, tá. Perdoe, foi a ilusão de alguém ter adentrado na sala, mas acho que foi algum de vocês que o link voltou. Certo? Então, qual é a primeira regra que vai fazer aqui? Você vai mudar a variável dele. Tá? E nessa mudança, você vai considerar ela como sendo... Deu uma travada aqui. W é igual a y elevado a 1 menos n. Não tem para onde correr. Quando fizer isso, vai ter que calcular quem é a derivada de W, tá? Com relação a x. Isso aqui é o W'. Ou seja, vai estar 1 menos n vezes y elevado a menos n, tá? Vezes y'. Beleza? Vai pegar essa primeira parte da conta e multiplicar pela expressão 1. Para obter a equação, ó, tá? Vai pegar essa primeira entrada aqui. Tá? Deixa eu até deixar aqui. Tá? Vai pegar essa parte aqui, ó. 1 menos n vezes y elevado a menos n. Vai multiplicar lá na sua equação inicial para achar como resposta. Tá? E depois vai fazer as substituições, vai ficar, ó, W' mais 1 menos n vezes P de x vezes o W. Isso aqui vai ser igual a 1 menos n Q de x. Pronto. É essa conta aqui que vocês vão resolver. É essa conta aqui, ó.
esse finalzinho aqui que eu acabei de fazer, é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Com elas, tá? De posse dessa equação aqui, vocês vão achar quem? O valor de W. Achou o valor de W, vai ter que jogar ele, porque a conta pede o valor de Y. Tá? A gente fez uma mudança de variável para reescrever a expressão e ser capaz de determinar a solução. E aí, como eu tenho uma associação que interliga a minha expressão y com a expressão w, é nela que você vai jogar. Então, são basicamente 3 passos que você escreve, tá, para fazer as contas. E quando terminar, joga no primeiro passo que você escreveu. Ou seja, a tua expressão de y, tá, de x, vai ser igual, tá, a raiz de 1 menos n w de x. Tá? Vai ser a raiz aí. Pronto. Essa é Riccati. Como é que você faz perdoe, essa é Bernoulli. Como é que faz Riccati? A ideia é que Riccati também é uma expressão fixa. Tá? Riccati é uma expressão fixa. Só que como é que você tem ela? O y de x, ou seja, a derivada dele, vai ser igual a uma expressão Q1 de x mais uma expressão Q2 de x vezes y mais uma expressão Q3 vezes y, perdoe, Q3 de x vezes y ao quadrado. A expressão de Riccati, se não existisse o Q1, ela era de Bernoulli. Se não existisse o Q3, tá bom? Ela era uma equação diferencial linear de primeira ordem. Beleza, isso aqui é a expressão de Riccati. O que é que tem na expressão de Riccati durante as contas? Primeiro, já é dado uma solução lá. Ele diz, ó, y1 é a solução. Tá? Ele já diz isso. Beleza. O teu problema já está informando quem é a solução. Uma solução. A gente vai atrás de uma segunda. Como é a cara da segunda solução? É uma expressão. Tá bom? A solução geral de V, ó, de y, perdoe. Isso aqui vai ser igual à primeira solução que você tem, mais 1 dividido por V de x. Eu não preciso dizer que esse V de x é constante no intervalo, blá, 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 etc e tal. Tá bom? Ele não pode ser zero e por aí vai. Beleza. O objetivo é determinar quem é esse valor de V para eu jogar nessa expressão que está aqui, ó. Como essa expressão de V, eu fiz aquela conta toda e pedi para vocês decorarem só essa daqui, ó. De vez em quando ele dá uma engasgada aqui, eu me enrolo todinho. Derivada de V menos, tá? No caso, como aparece lá o menos, mais, tá? Q2 mais 2 vezes y1 vezes o Q3. Isso tudo vezes V é igual a menos Q3. Tá? É isso aqui que vocês vão calcular. Ou seja, essa é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Com essa conta aqui, vocês vão achar o valor de V e ao achar o valor de V, vão substituir nessa segunda etapa aqui que foi escrita. Pronto, é isso que vocês vão fazer.
Tá? Tem duas fórmulas aí para decorar. Tá? Duas fórmulas que vocês vão decorar. Não tem para onde correr. Quem quiser, dá uma olhadinha na apostila. Deixa eu ver aqui qual é a página. Ó, eu até tem um linkzinho lateral. Vocês colocam. Ação de Riccati. Tá? É só colocar, vocês vão ver essa expressão que eu coloquei aí. Tá? Quem quiser anotar já, deixar separado, equação 2.14, tá? Página 11, é a de Riccati. E a de Bernoulli, tá bom? Foi? A de Bernoulli com a regra é a expressão 2.8, tá bom? Página 8. Tá? De novo, Riccati 2.14, Bernoulli 2.8. Então não tem o que fazer não, é pegar o valor, jogar na conta e resolver a equação diferencial linear de primeira ordem. Eu até atrás, eu não sei se eu botei uma lista com Riccati e Bernoulli, eu vou olhar depois. Se não botei, eu boto. Porque é mais treino, isso aí é treinar. Vocês estão vendo que não tem para onde correr, é fórmula pronta. Agora o que eu não consigo pré-determinar para vocês, tá bom? Qual seria, tá bom? O valor a ser da integral que vai ser resolvida. O problema todinho, isso é fórmula montada. O detalhe é que vocês já sabem que vocês têm integrais a serem resolvidas. E essas integrais, aí sim, dão trabalho. E do jeito que o monitor falou, eu repito, ó, se concentrem, tá, em resolver por mudança de variável, tá, integração por partes ou frações parciais. Se concentrem nessa. E aí, qual seria a próxima? O professor tem de Newton, aquele negócio lá da temperatura? Tem. Se você pegar lá em modelagem, a partir de modelagem, questão 2. Não, essa daí, se as pessoas, se as pessoas concordarem, pode ser. A lei de resfriamento. Sim, se todo mundo concorda. A primeira, tecnicamente, ó, vamos lá. Na lista de modelagem, a segunda questão. Basicamente, eu já descrevi para vocês quem era a expressão. Tá? Que ele pede, ó. A taxa segundo qual a temperatura de um corpo varia é proporcional, tá, à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio. Tá? Ele imagina, ele vai denotar por θ, tá, a temperatura. Isso aqui é a temperatura do corpo. Do corpo. O T, eu vou só caracterizar aqui, pessoal, tá? Como ele pede, ó. Ele diz que T, do jeito que tá aí, é a temperatura bota aqui, temperatura do corpo, temperatura do meio. Aí como tá lá na apostila, que tá deduzido para vocês, a variação da temperatura no corpo com relação ao tempo, tá? O que ele pede na letra A. Isso aqui é proporcional, K, da diferença entre a temperatura do corpo com a temperatura do meio. Pronto. Você tem isso aí. E de novo, pessoal, eu não me preocupo se o K, se eu coloco aqui menos K, mais K, não me importo. Porque se for de dar negativo, ele vai dar negativo. Se for dar negativo, eu faço as contas, o K é positivo, aí menos com mais dá menos. Tá? Se eu não boto o sinal, vai aparecer menos K. Então não me preocupe em colocar mais alguma coisa, menos alguma coisa. Esquece isso. Bota o mais básico que puder. Beleza, a letra A ele diz isso. Como é que você resolve? Essa expressão que aqui está, a gente já fez. Está lá na apostila. Tá bom? A temperatura. Aqui a gente resolve por separável.
Dá uma olhadinha lá. Temperatura do corpo é temperatura do meio mais uma constante vezes exponencial de K vezes T. Tá bom? É isso aqui. Essa é a equação que determina a temperatura em qualquer instante de tempo. Na letra B ele faz: quando um bolo é tirado do forno, sua temperatura é de 300 graus Fahrenheit. Na letra B, olha o que é que ele vai dando. Quando um bolo é tirado do forno, ou seja, eu tirei o bolo agora. Se eu tirei o bolo agora, o tempo é 0. E quando o tempo é 0, ele diz que a temperatura do bolo, ou seja, o bolo aí vai ser o nosso corpo a analisar. A temperatura do bolo nesse exato momento, tá bom? Isso aqui é igual a 300 graus Fahrenheit. Professor, ele não usou Celsius? Não importa. Não se peguem aos detalhes, não. Tá? Beleza, ele disse isso. Aí ele diz também no contexto, 3 minutos depois, a temperatura é de 200 graus Fahrenheit. Então, quando eu comecei a conta, era de 300. 3 minutos depois, tempo 1, ó. Se quiser assim, tempo 0 é 0. Tempo 1 são 3 minutos. E aí ele diz que a temperatura do corpo, ou seja, quando T é igual a 3, isso aqui dá 200 graus Fahrenheit. Tá? Qual será a temperatura do bolo depois de meia hora? Tá? Ele pergunta isso aí. Quem é a temperatura do bolo daqui a 30 minutos? É o que ele quer saber. Sendo assim, ó, tá? Deixa eu ver se ele dá alguma coisa. Não. Tá? Ele não dá qual é a temperatura do meio, dá pra gente achar? Dá pra achar. Tá bom? De nada. Ele só dá essas informações que estão aí. Vamos lá então, ó. Colocando as informações. Tá? Não sei se foi por falta de dados, se é só isso mesmo. Tá? A sala tá fria pra caramba, só posso dizer isso. Por quê, ó? No tempo de contagem inicial, eu tenho, lembrando da expressão T, que, ó, mais a constante que opera com exponencial de K vezes o tempo. Aí, ó, o tempo é zerinho. A resposta disso aqui tem que ser igual a 300. Eu esqueço por um instante que eu estou trabalhando com Fahrenheit. Tá? Eu vou botar só a unidade. Tá bom? Não vou colocar qual é a temperatura que eu estou trabalhando. Vou pegar só o valor numérico. Então, isso é 300. Sendo assim, você tira aqui, ó, temperatura do meio mais a constante, tá bom? Exponencial de K. 0 vezes qualquer coisa, 0. Exponencial de 0 dá 1. C vezes 1 dá C. Isso aqui é igual a 300. Tá bom? Sendo assim, você consegue determinar que a sua constante vai ser igual a 300 menos o valorzinho de T, que é a temperatura do meio.
Tá? Não tem informação no contexto, mas a princípio eu não preciso dela. Como é que eu faço agora? Logo, ó, a minha expressão é essa daqui. A temperatura do bolo, qualquer instante de tempo, seria temperatura do meio mais 300 menos T vezes exponencial de K vezes T. Pronto, eu tenho o meio da condição inicial, tem isso aqui. Ó. Aí ele diz, ó, 3 minutos depois, a temperatura é de 200 Fahrenheit. Então, 3 minutos depois. Vamos lá, então. Então, a temperatura, 3 minutos depois, seria igual. Aí eu vou jogar na mesma expressão que está aqui. A gente acabou de determinar. T mais 300 menos T, tá? Vezes exponencial de K vezes 3. Isso tudo aqui é igual a 200. Então, tenho essa unidade aqui. Como é que eu faço agora? Passo o T para o outro lado da igualdade. Então, fica 300 menos T, que multiplica exponencial de 3T, 3K no caso. Se lembra, pessoal, estou pegando a minha expressão geral, só faço substituindo os valores nela. Eu começo a determinar, tá, as constantes. Por essa segunda expressão, meu objetivo é tentar determinar quem é esse valor de K. Tá? Sendo assim, ó, fica 200 menos T. Ou seja, isso aqui implica que exponencial de 3K isso aqui vai dar igual a 200 menos T dividido por 300 menos T. Ou seja, para assumir com o exponencial, jogo logaritmo, 3K é igual logaritmo natural de 200 menos T dividido por 300 menos T. Ou seja, o K que a gente está procurando para colocar na conta, tá? O Kzinho que a gente está procurando para colocar na conta é 1/3 do logaritmo natural de 200 menos T dividido por 300 menos T. Pronto, o K é esse. Eu consigo dizer, pessoal, mesmo sem saber a temperatura do meio, tá, que esse bolo está esfriando, porque, ó,
200 menos qualquer valor que seja, tá? Isso tudo dividido por 300 menos t. A diferença de cima vai me dar um resultado menor do que a diferença de baixo. Logo, essa divisão aqui, ó, vai me dar um valor menor do que 1. Se ele está entre logaritmo natural, o valor que está entre 0 e 1 é um número negativo. Logo, o K é negativo, o que significa, como lá no contexto inicial diz, você está resfriando. Então não precisa se preocupar com o sinal. Tá bom? Você tem esse K que está aí. Depois de 30 minutos, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar essa expressão que está aqui, ó, com esse K lindo todo, e vai jogar na conta. Tá? Quem é a temperatura? Depois de 30 minutos. Isso aqui vai ser igual. Tá? A expressão, ó, T vezes T mais, ó. Eu não vou botar o valor de K agora não, tá bom, pessoal? Deixa lá pro final da conta. Vocês vão entender por quê. 300 menos T vezes exponencial de K vezes 30. Tá? Eu quero saber disso aqui. Na conta, quem é? Beleza. Então você tem o T. Tá? O que é que vai fazer o K aqui, ó? Eu teria de saber quem é essa temperatura do meio. Eu só consigo determinar, pessoal, essa temperatura do meio se tivesse sido me dado uma outra temperatura em qualquer outro momento de tempo. Digamos, daqui a 10 minutos. Tá bom? Daqui a 20 minutos. Se ele tivesse me dado uma informação dessa, realmente eu conseguiria determinar. Sem isso, não dá. Tá bom? Porque o que é que eu vou fazer aqui, ó? Temperatura do meio você coloca nessa conta aqui, ó. Então fica ela mais 300 menos alguma coisa. Exponencial. O K a gente já determinou aqui, ó. Só que eu não sei exatamente qual o valor de K. Por exemplo, se o T fosse de 100 Fahrenheit, temperatura do meio fosse de 100. Aí você tem um valor. Fosse 120, já é outro. Fosse 150, já é outro. 180 é outro valor. Então, para qualquer valor do meio que você coloque, tá? Esse valor de K aqui vai mudar. Então, não consigo determinar assim. Eu só conseguiria determinar se fosse me dar, digamos ainda, ó, e 5 minutos depois é de 170 Fahrenheit. Aí sim, eu pegaria essas informações com que a gente calculou aqui, ó, aí eu conseguiria determinar o valor de T. Do jeito que ele está aqui no problema, não. Tá? No final, é só substituição. Ah, professor, mas ele na conta, se vocês forem olhar, tá? Ele diz isso. Ó. Ele diz na conta o seguinte. Tá? E cuidado aí. Mas, professor, ele diz lá na conta ainda que logaritmo natural de 0,565 tá? É igual a menos 0,57. Tá bom? E o exponencial de menos 0,57 isso aqui é igual a 0,0033. A gente pode tentar usar isso aqui nas contas? Pode tentar usar. Tá bom? Pode tentar. Mesmo assim, existe mais de um valor que dê como resultado 0,565. Por exemplo, se você pegar 565, dividir por 1000, dá isso.
Mas se você pegar, então, ó, 2.800 e 2.820, 2.800, lá vai, que 2.800, me perdoe. 282,5 e dividir isso por 500, dá a mesma coisa aí. Ah, professor, mas não dá o mesmo. Dá, mas vejam, os resultados vão sendo diferenciados. Os valores colocados nas contas são diferentes. Então, eu preciso saber quem é o valor da temperatura do meio para exatamente saber com certeza qual foi o valor que gerou como resultado 0,565. Tá? Tem que ter cuidado aí. Tá? Sem temperatura do meio ou uma outra temperatura, digamos, se eu tivesse dado, em 5 minutos, a temperatura é de 180. Aí não. Agora eu tenho uma outra questão que influi tempo e resultado, e aí eu posso comparar com isso aqui, ó. Jogaria, iria obter um valor, comparo os resultados, porque eu já achei quem é o valor de cá, e aí sim eu conseguiria determinar esse valor de T. Na situação do jeito que ele está aí, não consigo não. Certo? Infelizmente não dá. Beleza. Então, voltando. O detalhe, pessoal, é que infelizmente equações de decorar a conta. Vocês vejam, as contas que eu estou colocando aí, a maioria é decoreba. Certo? Vão ter que decorar as contas. Não tem para onde correr. Ó, tem uma questão, teoria da aprendizagem. Na teoria da aprendizagem, supõe-se que a taxa segundo a qual um assunto é memorizado é proporcional à quantidade a ser memorizada. Isso aí é basicamente uma ideia de crescimento, decrescimento, população. Tá bom? Injeção de um medicamento. Uma droga injetada na corrente sanguínea de um paciente a uma taxa constante tal. Ou seja, a quantidade de droga injetada na corrente durante o tempo é uma constante vezes a quantidade de material que tinha lá. Tá? Aí ele diz, ó, simultaneamente a droga é removida a uma taxa proporcional tal. Então é uma relação entre o que entra e o que sai. Tá? Relação tipo parecido com o quê? Temperatura. Mais alguma questão? Não, professor. Lucas? Não, tá de boa. Beleza, então. Tá? Para finalizar, então, é aquele negócio. Se eu não tenho mais nada do que falar, meu nome é... Fui!